pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tainara e sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Lamarck. E aí, vamos lá? Teoria de Lamarck. Lamarck ele propôs uma nova teoria sobre a transformação das espécies, sustentando a ideia do evolucionismo. Indivíduos cada vez mais complexos em decorrência da pressão do meio. Esse aqui é o Lamarck. Princípios básicos de Lamarck. Lei do uso e do desuso, lei da herança de características adquiridas, e Lamarck ele também apresentou o conceito de adaptações. Lei do uso e do desuso. O que é? Então, esse princípio ele afirma que partes do corpo que são usadas com frequência, elas tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando-se. Isso é o caso do músculo. Por exemplo, se você tem uma lesão, se você tem uma parte do seu corpo lesionada e precisa imobilizá-la por um tempo, logo depois você vai precisar de fisioterapia para esticar aquele músculo novamente, né? Então, naquele tempo, Lamarck já estava tendo essa visão, certo? Aqui a gente tem um exemplo, que é o exemplo das patas dos cavalos, observem. E aqui a gente fala um pouquinho sobre a lei da herança de características adquiridas. Segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo podem ser passadas à sua prole. Aqui a gente tem um exemplo das aves pernaltas. As aves aquáticas, elas tornaram-se pernaltas devido ao esforço que faziam no sentido de esticar as pernas para evitar se molhar. Então, elas esticavam as pernas à procura de alimento, mas não queriam se molhar na água e se tornaram aves pernaltas. A teoria de Darwin e Wallace. Em 1831, o inglês Charles Robert Darwin embarcou no navio e uma das missões da viagem era percorrer diversos locais do mundo e mapear áreas pouco exploradas, tá? Então, nessa viagem, eles coletaram dados sobre rochas e seres vivos dessas regiões. Alfred Wallace, ele também havia percebido muitos aspectos que Darwin ele apontou em suas observações, mas ele guardou em segredo por basicamente 20 anos. Naquela época, os mecanismos de hereditariedade e mutação não eram muito conhecidos. Por isso, temos a teoria sintética da evolução. Aqui a gente vai conhecer os principais aspectos da teoria sintética da evolução, tá? Todos os indivíduos, eles possuem ancestrais em comum e em algum momento da história evolutiva. Assim, eles são descendentes dele com modificações e resultam da seleção natural, certo? Os indivíduos da mesma espécie, eles possuem variação entre si e é o resultado de mutações ou reprodução sexuada. Aqui a gente vai observar um pequeno exemplo de seleção natural. A seleção natural ela é um dos principais mecanismos de evolução. De uma maneira bastante simples, nós podemos dizer que a seleção natural é o processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam as suas características para os seus descendentes. Por exemplo, imagina que tem um besouro marrom, bem discreto, e um besouro azul fluorescente bem brilhoso. No tronco de uma árvore, o besouro marrom, ele vai meio que se camuflar. E o azul, ele vai se destacar. E ele se destacando, os predadores eles vão ver o azul mais rápido, consequentemente vai sobrar mais marrom, eles vão se reproduzir e assim se dá o processo de seleção natural, tá? A gente observa aqui nessa imagem também com coelhos. A teoria sintética da evolução, também conhecida como neodarwinismo. Essa teoria ela se deu quando vários cientistas eles começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da genética. Os fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população são mutação e permutação. Já existem também fatores que atuam sobre a variabilidade genética, que já está estabelecida, como migração, deriva genética e seleção natural. Vocês podem observar direitinho nessa imagem aqui. Pausa o vídeo e dá uma olhadinha. Aproveitando que eu mandei você pausar o vídeo, que tal se inscrever no nosso canal? Se inscreve, deixa o seu like no vídeo e comenta dizendo se você gostou, tá bom?
É isso, pessoal. Até a próxima!